Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para essa série de vídeos em homenagem aos 5 anos do Grupo Tech. Hoje a gente está aqui com o Francisco. Tudo bom, Francisco? Beleza. Então, o Francisco está desde o início do Grupo Tech e a gente vai conversar um pouco hoje sobre os trabalhos, sobre um pouco da vida dele antes do grupo, durante a colaboração no grupo. O Francisco, que hoje se mantém participando ativamente nas produções, nas reuniões e colaborando com o grupo, e também entender um pouquinho de como está a vida dele depois que terminou o mestrado. Bom, Francisco, como é que foi seu início no Grupo Tech e como que era a sua vida antes de entrar na Universidade Federal Fluminense? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Dependendo do horário que a galera conectar no vídeo aí, mas vamos nessa. Bom, conversando um pouquinho então a respeito antes, né? Eu entro na Universidade Federal Fluminense em 2012, né? Se eu não me engano, agora em abril de 2012, no curso de licenciatura em computação. No curso, né? Eu passo por várias etapas, vamos dizer assim, experiências, né, conhecendo dentre os professores, dentro das disciplinas, o universo da área. Antes da faculdade, até eu não conhecia nada, né, não conhecia nada do universo da computação, das áreas em si, das disciplinas, da área de aplicação dentro do mercado, dentro da sociedade, né? Então, eu fui conhecendo aos poucos ao longo desse curso. Né? Em 4 anos, né, que eu concluo a graduação, eu aprendo muito e começo a me interessar muito também pela vida acadêmica. A partir da graduação, eu começo a almejar, começo a querer conhecer cada vez mais sobre a docência, né, sobre a licenciatura em si, a profissão do professor, da carreira da docência. Através dos estágios, eu pude, com outros professores, trabalhar em projetos interdisciplinares. Eu, inclusive, fui um bolsista do PIBID, né, na época da graduação, pude aprender muito dentre a educação básica, a educação fundamental, atuando na educação justamente da informática, na educação, levando a informática, esse universo da computação para os alunos do ensino fundamental e também do ensino infantil, né? Houve também projetos de extensão que eu pude trabalhar com a galera também da faculdade. Eu me lembro que em 2013 houve um projeto de iniciativa do antigo coordenador do programa, o professor Puca, né? Ele que é de Niterói, hoje ele está trabalhando em Minas Gerais, ele vive em Minas Gerais, né? E através desse projeto que eu fechei com ele na época de 2013, eu pude fazer um trabalho de monitoramento. Eu monitorava o processo de aprendizagem de alunos, principalmente de pedagogia, né, das áreas de humanas, para que eles compreendessem também um pouco dos mecanismos da computação, aprendessem a aprender o básico, né, da edição do Word, da edição do Excel, do PowerPoint, os programas básicos que as pessoas trabalham no dia a dia, apresentando em apresentações, tabelas, manipulação de números, né, de textos. Então, essas experiências foram muito boas para o meu crescimento dentro da graduação e profissionalmente hoje também. E concluo a graduação no ano de 2016 e antes, em 2015, eu conheço o Daniel, né? O Daniel entra e começa a ministrar as aulas de informática em educação. Foi um processo muito gratificante. Eu lembro que nessa época foi o momento decisivo em que o Francisco, que ainda pensava em seguir a carreira de licenciatura, será que é isso mesmo? Será que eu sigo por essa linha? Ou será que não, melhor seguir por uma área mais profissional em mercado, como eles dizem, né? Então, a partir do momento que eu conheço o Daniel, eu acabo gostando ainda mais da área da informática aplicada à educação,
começo a me interessar por mais projetos, começo a fazer muitas leituras na época sobre essa área. Então, no final de 2016, agora eu não me lembro se é final de 2016 ou meio, agora eu não lembro mais ou menos, eu procuro o Daniel, pedindo para ele, a princípio, uma parceria na produção de um artigo. Agora, se o Daniel lembrar de que era o artigo, agora eu não vou lembrar qual era o assunto. Não, exatamente o artigo, né? não lembro. Entendeu? Não, exatamente qual, não. Porque a galera vai entender um pouquinho depois, porque a gente escreveu, cara, viajou por muita área, viajou por muita coisa, escreveu muito para muito lugar. Então, eu procuro o Daniel no final de 2016, a princípio, para a produção desse artigo, e numa mensagem, agora acho que foi pelo Facebook, falou assim: professor, eu tive a ideia tal para escrever para tal lugar, e eu queria que você desse um suporte, para você desse uma olhada para ver como é que tá, para ver se está bom, se falta alguma coisa. Então, foi a partir desse momento, a gente fez a produção toda do artigo, mandou para o lugar, foi aprovado, a primeira produção, né, em parceria, aprovou legal, apresentou, e a partir daí a gente não parou mais, né? Foi tendo ideia. Fiquei 1 ano trabalhando com o Daniel de 2016 até 2017, trabalhando na parte de produção textual, né, de artigos, resumos, capítulos de livros e por aí vai. E foi aí que eu chego ao TEC, né? Na verdade, Francisco, você está confundindo o ano de 2015 com 2016. Por aí. Agora eu não vou lembrar direito. Essa conversa é em 2015. E aí o Francisco é um dos membros fundadores do TEC. Porque a partir dessa conversa, junto com outros alunos que, a partir da minha chegada à Universidade Federal Fluminense, em Santo Antônio de Pádua, queriam seguir na linha de informática educativa, a gente acordou de criar um grupo de pesquisa e trabalhar em prol do meu credenciamento no mestrado. E aí a gente começa uma produção massiva e intencionada ao meu credenciamento e a pontuação que era necessária para esse credenciamento. Tanto que o TEC nasce em início de 2016. Em meados de 2016, a gente faz um primeiro evento do TEC, que é ainda pequeno, restrito aos alunos do curso de licenciatura. E aí, no final de 2016, tem o meu credenciamento ao mestrado e tem o maior evento do grupo, que é o TEC Encontro 2016. Isso. O seu início no mestrado foi em início de 2017, né? Início de 2017. Isso. Então, após, é a primeira seleção após a minha entrada. Isso. Então, após aquele ano, né, de 2016, tudo praticamente voltado para a produção acadêmica, a produção científica, né, dos papers, dos capítulos, enfim. Então, eu participo, né, faço parte, então, dessa comissão, junto com o Daniel e com outros membros também da organização do TEC Encontro, que foi o encontro, né, foi um sucesso, participação massiva da comunidade acadêmica, né, do Noroeste, inclusive, se não me engano, pessoas de Minas Gerais também vieram, né, Daniel? Sim, para participar. Também, na primeira edição do evento, a gente teve um total de 450 crianças que montaram um quebra-cabeça de 8 escolas diferentes, 4 cidades, e a gente recebeu uma excursão do Instituto Federal do Sudeste de Minas, que é sediado na cidade de Cataguases. Um ex-aluno reuniu os discentes que trabalhavam com ele e eles vieram com um ônibus fretado pelo nosso evento para poder participar, para apresentar trabalhos. A gente teve aqui o diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Computação, bem lembrado, o professor Walter, que é bolsista PQ do CNPq. Foi um ano muito grande e foi um evento bem gratificante, assim, né? Foi muito interessante. Com certeza. E eu lembro que o evento em si ele foi o cartão de apresentação do TEC, né? Porque eu lembro que naquele ano, até de 2016 ainda, antes do TEC Encontro,
O grupo, ele, apenas as pessoas que ali estavam envolvidas, né? As pessoas da faculdade também, claro, da universidade, também sabiam da existência dos trabalhos, né? Muitos até, assim, meio que por fora, contribuíram também para algumas coisas, mas aquele encontro, ele foi a apresentação para o resto das pessoas que constituíam aquela região ali educacional, né? Fora do estado do Rio de Janeiro, e daí para o país inteiro até. Exato, exato. Outras universidades começaram a conhecer o trabalho do TEC. Exato. Né? Esse foi o nosso primeiro prêmio, né? Que o encontro de 2016 foi relatado num trabalho para um evento da área de neuroeducação, organizado pela Faculdade de Medicina da Unicamp, e junto com algumas outras submissões que a gente fez para lá, a gente recebeu uma menção honrosa por um trabalho de conclusão e o prêmio de melhor trabalho no relato que a gente teve da experiência com quebra-cabeças. Foi uma experiência, de fato, muito interessante. E aí, vamos só abrir um parênteses aqui para comentar, que é o seguinte: esse nome TEC, ele é uma sigla que representa tecnologia, educação e cognição. Isso. Tecnologia como nossa área base, educação como nossa área fim, e cognição porque a gente tem uma preocupação muito importante com o ser humano e com o indivíduo que está presente em todo esse cenário. Isso. E aí, em 2017, acontece a primeira seleção do mestrado que eu estava credenciado. Você se candidata ao mestrado e agora a gente vai conversar um pouco sobre como foi o seu trabalho. Nós vamos falar, além do trabalho do mestrado do Francisco, de alguns outros trabalhos que foram desenvolvidos, e esses outros trabalhos foram apresentados no ambiente acadêmico. No entanto, uma questão que todos vocês que estão assistindo esse vídeo vão perceber é que, apesar de ser apresentado com o rigor acadêmico em congressos, revistas, capítulos de livro, nós temos uma preocupação, enquanto grupo de pesquisa, de apresentar algo que tenha caráter extensionista. Ou seja, o tempo todo a gente está indo nas escolas, conversando com professores, conversando com os alunos e tentando contribuir para o meio da educação diretamente. Então, vamos agora falar um pouco, Francisco, sobre o seu trabalho de mestrado. Beleza. Bom, então, assim como o Daniel disse, né, o TEC, ele nasce com essa proposta de não só de contribuir para uma produção científica na área da tecnologia, educação e cognição, mas também trazer contribuições reais e concretas para uma comunidade escolar, comunidade acadêmica, que hoje a Universidade Brasileira tem esse papel, né, de trazer transformações, trazer oportunidades e trazer avanço para os demais segmentos do ensino, os demais segmentos da educação. Então, pensando nisso, nasce o trabalho, né? Eu lembro que a gente começou a desenhá-lo em 2016 ainda, né, em algumas reuniões. No final de 2016, eu escrevo esse trabalho, esse pré-projeto, faço submissão ao programa de pós-graduação, estrito sensu, de ensino da Universidade Federal Fluminense, e a gente desenha esse trabalho pensando justamente nisso. O que a gente pode fazer hoje de contribuição para trazer benefício, avanço e, principalmente, conhecimento aos professores que já atuam na área do ensino hoje, sobretudo no ensino fundamental, aquele que abrange, né, o princípio da área infantil até os finais dos anos fundamentais e que o aluno, então, segue para o ensino médio. Então, em resumo desse trabalho, que traz como tema, traz como título, Avaliação Comparativa de Metodologias Didáticas, como vocês podem observar, no primeiro momento, esse trabalho ele traz a concretização de uma avaliação comparativa. O que seria essa avaliação comparativa? Foram selecionados 5 metodologias de ensino que são hoje destaques
em meio à academia, em meio ao ambiente educacional, e que muitos professores, pesquisadores, desenvolvedores discutem e aplicam essas metodologias de ensino. Então, a inquietação para esse trabalho foi: qual é a real dimensão que essas metodologias podem impactar? Qual é a real contribuição que elas podem levar? Será que os alunos aprendem com essas metodologias? Será que o professor avança com o seu estilo, com a sua postura, com os recursos que ele já está acostumado, ou que ele planeja aplicar em suas aulas? Será que essas metodologias contribuem de alguma forma, sobretudo, num desenvolvimento cognitivo a esses alunos? E quando eu digo desenvolvimento cognitivo, ele, sobretudo, vai de encontro a aperfeiçoar a capacidade do aluno em leitura, na aprendizagem do cálculo básico, na aprendizagem da escrita, né, da alfabetização do aluno. Então, numa segunda fase, na primeira fase, foi investigado, através de experiências em sala de aula, de cada metodologia isoladamente, foi testada cada uma dessas metodologias separadamente em ambiente escolar. E na segunda fase, houve a proposta de uma construção combinada dessas metodologias. Nós investigamos, analisamos e avaliamos o ponto de destaque de cada uma dessas metodologias, que a gente vai explicar nos próximos slides, e a partir daí houve uma combinação de 2 ou mais metodologias, em que puderam aperfeiçoar um aspecto em que constituem um método de ensino. Então, quais foram as 5 metodologias que nós trabalhamos? Primeiro foi a expositiva. A expositiva é aquela que comumente ela é atribuída ao ensino tradicional, em que o professor fala, propõe um discurso, o professor apenas com a sua fala, vamos colocar dessa maneira, ele transmite o seu conhecimento ao aluno, ele leva o conhecimento ao aluno. A segunda metodologia foi a experimentativa, em que ela, comumente, ela é muito aplicada em ambientes alternativos, fora da sala de aula. O que seria, então? É aquela em que o aluno, além de escutar, ele usa da pesquisa, ele usa da experimentação, manipulando recursos, manipulando materiais, manipulando objetos, para alcançar uma possível solução a um problema ou materializar ali, na sua frente, o conhecimento pelo qual discutiu teoricamente com o professor. Temos a metodologia sócio-interativa, em que ela é muito utilizada num ambiente acadêmico, sobretudo superior, em que o professor ele usa de um formato em sala de aula, ele dispõe os alunos em sala de aula, comumente em círculo, né? E aqueles ali eles discutem um tema, através do diálogo, da comunicação, da inserção de tópicos, né? Pela fala, o professor e os alunos desenvolvem aquele tema que foi colocado. Temos o ensino híbrido, né? E que basicamente o ensino híbrido ele faz da atividade didática distribuída em 2 espaços diferentes, né? O espaço da sala de aula e o espaço fora da sala de aula. E quando a gente fala fora da sala de aula, pode ser, aí você pode trazer à mente um ambiente de laboratório, um ambiente de sala de recursos, ou até a própria casa, né, do aluno. Temos a gamificação, e por fim temos a gamificação. A gamificação ela é mais recente, né, em que ela traz uma proposta. Eu gosto de pensar que a gamificação ela traz um ambiente do jogo a um ambiente real. O que seria isso? Todos os atributos em que o jogo tem, pontuação, dinâmica, cumprimento de metas e de objetivos, a gente leva isso para um ambiente real. Através de um trabalho de equipe ou individual, a gente propõe uma espécie de ambiente de competição ao aluno e ali ele começa a desenvolver no cumprimento de tarefas,
na busca de mais pontuação, de aperfeiçoamento, né? Começa a desenvolver ali as suas capacidades individuais de aprendizagem, de trabalho em grupo, de liderança, de comunicação, de planejamento, de traçar uma estratégia, uma espécie de plano de estudo, né? De planos de aprendizagem ali que ele faz. Então, dadas as definições dessas 5 metodologias, nós aplicamos ela separadamente, a princípio, na primeira fase do estudo, no ambiente escolar. Foram selecionadas escolas municipais de ensino fundamental da cidade de Santo Antônio de Pádua, né, interior do Rio de Janeiro, com crianças que regulavam ali na faixa etária, se eu me lembro agora, de 7 a 9 anos, por aí, 6 a 9 anos, isso, né? Trabalhando com as séries de primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Então, levamos essas metodologias e trabalhamos com elas separadamente. As abordagens foram diversas. Foram usados a dinâmica do diálogo, foram usados os jogos, né, para aplicar, para experimentar essas metodologias. Foram usados, inclusive, ambientes diferentes, muitas das vezes, também fora da sala de aula, uma sala de recursos, uma sala de conferências, né, laboratórios, claro, trabalhando sempre com a disponibilidade, com aquilo que a escola poderia oferecer para nós, né, dentro da realidade daquela escola, dentro do limite daquela escola. Então, antes mesmo de experimentar essas metodologias, foram feitas conversas com secretarias de educação, com a direção das escolas, com os professores responsáveis por essas turmas. Foi todo feito um planejamento para a gente conhecer primeiro o ambiente dessas escolas, o que estaria ali disponível para a equipe trabalhar, para que a gente pudesse trabalhar ali nessa pesquisa, e também incluindo também a realidade do aluno. A gente queria conhecer o aluno que estava ali, que seria presente nas dinâmicas, presente em cada aula em que a gente levasse esses experimentos didáticos. Então, a gente conheceu, só abrindo um parêntese, né? A gente conheceu diversas crianças, né? Crianças que tinham o diagnóstico, eu cheguei a conhecer crianças que tinham o diagnóstico do TDAH, né? Crianças com baixa visão, né? Crianças que tinham também a limitação da fala, crianças que tinham a extrema dificuldade de se expressar, né? Não só por uma característica neurobiológica, vamos colocar assim, mas também por uma questão de personalidade. Crianças extremamente tímidas, que não sabiam ali, junto ao professor, junto aos colegas, participar da aula. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer essas crianças e que ajudaram imensamente a gente compreender ainda mais esse universo. Como é o universo da educação hoje no Brasil? Como é o universo em que o professor todo dia chega ali e se depara, né? Em sala de aula. Qual é o universo dessas crianças? Quais são as condições dessas crianças? O que é colocado ali? Inclusive também os recursos que o professor hoje tem para trabalhar em sala de aula, né? Que, diga-se de passagem, não são muitos, infelizmente. Então, depois dessas experimentações individuais com cada uma dessas metodologias, nós analisamos os pontos fortes de cada uma e traçamos 4 aspectos, através de estudos, pesquisas bibliográficas. Nós fizemos uma coletânea imensa de trabalhos da área acadêmica, da área do ensino, da área neuropsicológica, neuroeducativa, e nós conseguimos identificar 4 pontos em que os métodos de ensino comumente são analisados. Então, o primeiro ponto seria o quanto esse método de ensino é capaz de evocar a participação do aluno. E segundo, o quanto esse método de ensino influencia na postura do professor. O professor fica mais aberto ao diálogo em sala de aula? Ele fica mais aberto a querer usar, a se sentir motivado a usar recursos alternativos, como, por exemplo, um jogo, né? O terceiro ponto
o ambiente em que se passa a atividade de ensino influencia, ele causa um impacto diferencial para o aluno que está ali vivenciando tudo aquilo e também para o professor. E, por fim, os recursos que são aplicados. Como eu dei o exemplo do jogo. O jogo seria um recurso didático para atingir o fim, que é a aprendizagem do aluno, através do ensino que o professor propõe ali. Então, através desses 4 aspectos, nós analisamos essas 5 metodologias e chegamos nessas, o que chamamos de fórmulas didáticas, né? Que, a princípio, como eu expliquei no início, são combinações metodológicas para atingir determinado fim. Então, a primeira aí que está mostrando, para o melhor recurso didático, nós identificamos, através de uma coleta de dados por questionários e também por entrevistas com professores que ali observavam essas experiências, que eles viam ali dentro da sala de aula, nós trabalharmos com os alunos e também nós nos preocupamos em coletar esse ponto de vista desses professores. Então, eles nos ajudaram nessa tarefa de traçar qual seria a combinação, de novo, entre aspas, ideal para aperfeiçoar, então, o uso do recurso didático. Então, a princípio, nós identificamos que a combinação do expositivo, da metodologia expositiva com a gamificação, ela pode, de certa forma, potencializar a forma que o professor trabalha em sala de aula com o recurso didático. Seja qual for o recurso que ele estiver usando. Seja um jogo, claro que dentro das características ali que o professor seleciona no seu plano de aula, claro que cada caso é um caso. De forma geral, identificamos que ali a exposição, junto com a dinâmica da gamificação, ela poderia contribuir a mais para que o professor trabalhasse de forma com mais liberdade, com mais domínio sobre os recursos didáticos em que ele selecionasse. Para a melhor postura docente, nós identificamos que o ensino híbrido, que é aquele ensino que acontece em diferentes espaços e tempo, junto com a experimentação e mais com o sócio interativo, ele poderia, então, potencializar essa postura docente em sala de aula. Ele poderia fazer com que o professor estivesse mais aberto a conversar com o aluno, a querer fazer com que o aluno, pela pesquisa, pelo planejamento, pela autonomia, por que não, no cumprimento de tarefas, e ali ele orientando esses alunos, ele poderia, então, melhorar a sua postura para com o aluno, dentro do ensino. Para o aperfeiçoamento do ambiente didático, a gente identificou pontos, indícios interessantes de que a experimentação, junto com a metodologia sociointerativa, ela poderia ajudar, então, a aperfeiçoar aquele ambiente em que o ensino estivesse ocorrendo. Fazer o aluno manipular objetos. E também, ao mesmo tempo que ele estivesse manipulando, ele trocar ideias com quem estivesse perto, seja em grupo ou no grupo único, junto com o professor, sendo orientado ali com o professor. Então, essas duas metodologias, elas contribuiriam para esse ponto. E, por fim, o que seria ideal para melhorar uma participação em sala de aula, ou fora da sala de aula, dependendo do ambiente? Seria a metodologia de experimentação combinada com a gamificação, dentro de um espaço em que se propõe ao aluno competir, buscar cumprir tarefas, atingir certos objetivos, se desafiar e desafiar os outros pela experimentação, pela manipulação de diferentes recursos disponíveis ali, ele pudesse aperfeiçoar, então, a sua prática de ensino. Então, esse gráfico aí, ele foi resultado dessa análise que nós fizemos, foi uma análise em que nós trabalhamos com ela cerca de 5 a 6 meses, se eu não me engano agora, em que gráficos foram gerados, dados ressaltados em questionários, nesses relatos escritos, nesses relatos dos professores através da entrevista. Então, utilizamos todos esses dados para sintetizar índices
em que nós podemos, então, quantificar, vamos colocar assim, quantificar esses pontos fortes dessas metodologias. Então, esse gráfico foi um dos que foram gerados através dessa análise, em que vocês podem perceber, então, que cada fórmula, como está ressaltado ali na tabela acima, ela teve certas variações de desempenho, né? E, Daniel, se você quiser falar, ressaltar alguma coisa, você pode interromper, né? Só comentar uma coisa que é o seguinte, o que a gente chamou de fórmula didática é uma combinação de métodos para favorecer algum aspecto que a gente tem intenção. E em função da limitação de tempo e da complexidade do processo todo, nós precisamos selecionar alguns métodos didáticos que o Francisco apresentou no slide anterior. E, claro, cada escolha dessa está condicionada à forma como foi apresentada, para que, em contextos diferentes e conduzidas por pesquisadores diferentes, elas vão gerar resultados que podem ser sutilmente diferentes ou significativamente diferentes. Então, é uma experiência que a gente fez que está muito relacionada ao ambiente, ao professor que opinou, aos alunos que participaram, ao Francisco que conduziu a pesquisa. No entanto, ela é uma pesquisa que começa a dar indícios interessantes quando, por exemplo, aspectos em relação à postura docente são melhor avaliados quando esse aluno é chamado para um ensino híbrido de utilização de espaços diferentes e papéis diferentes, no ensino experimental, indo para um ambiente direcionado para essa aula. Quando, por exemplo, o aperfeiçoamento do ambiente didático não leva em consideração o ensino híbrido, que é levar em vários locais, mas leva em consideração a experimentação e a relação social desses alunos. Então, a gente tem, nesses 4 eixos, que são melhor uso de recurso didático, tirar melhor proveito dos recursos didáticos, melhor postura docente, ou seja, melhor qualidade de vida, melhor condução dessa aula, aperfeiçoamento do ambiente didático como um todo e participação em sala de aula, a gente tem combinações que indicam aspectos relevantes para aquele professor que, por exemplo, quer uma turma mais participativa, mais autônoma, com os alunos mais protagonistas. Esse é um trabalho que, como a gente já disse, foi uma primeira experiência, mas que, mesmo sendo uma primeira experiência e tendo diversas limitações, ele já apresenta alguns resultados e alguns comportamentos muito interessantes que podem desdobrar. Afinal de contas, a gente sabe de modo muito claro que, ao combinar aulas com métodos diferentes, a gente está gerando resultados mais interessantes do que quando a gente tem uma disciplina com 30 aulas e todas elas são iguais, no mesmo formato, na mesma dinâmica didática. O inverso também é verdade. 30 aulas, cada uma com uma dinâmica didática, também é ruim. Então, no trabalho do Francisco, a gente está tentando encontrar esse equilíbrio. Até que ponto misturar as dinâmicas é bom, até que ponto gera mais confusão do que, de fato, contribuição. Isso. E vale lembrar também que essas combinações metodológicas, assim, como você ressaltou, elas foram justamente pensando num avanço em que hoje é feito em sala de aula, em que o professor que já está presente em sala de aula, em que, como a gente já discutiu várias vezes, não tem tempo, às vezes, de dar conta de ter uma capacitação a mais, de fazer algum curso a mais. Então, são soluções em que eu poderia chamar de que o professor pudesse ter a possibilidade de, no seu tempo, na sua realidade ali, procurar ter algum avanço com o ensino que ele já faz em sala de aula. Então, a gente observou, após todas essas experiências,
que essas combinações metodológicas, elas proveram indícios de que realmente elas contribuíram, através do ensino, no desenvolvimento de uma motivação maior do aluno, como vocês podem reparar aí no primeiro tópico que está aparecendo na tela, em que a proposta docente de realizar essas atividades, elas contribuíram para que a motivação do aluno surja e para que o professor ele possa sempre fazer a manutenção dessa motivação. Eu lembro que o Daniel, a gente certa vez discutiu dentro dessa pesquisa, do desenvolvimento dessa pesquisa, de que essas combinações didáticas, elas justamente serviriam para quebrar aquele padrão em que levasse, às vezes, o aluno à exaustão. E que em sala de aula, o aluno que estivesse escutando, ele para um momento, ou ele para um dia, um certo momento, em que agora ele vai pôr a mão na massa, em que agora ele vai pesquisar, em que agora ele vai jogar, em que agora ele vai propor um projeto, propor uma ideia, propor uma solução a um certo problema. O momento em que ele vai se reunir com os colegas para discutir algo, para discutir alguma coisa, que dali vai surgir uma nova ideia, uma nova proposta, em que o professor ele vai ser apenas o papel ali de orientador. Ele não vai mais falar. Ele vai chegar no momento que o aluno, ele vai propor ao aluno, com recursos que ele for oferecer ali, de que o aluno trabalhe, né? Em segundo lugar, a gente percebeu, ou os dados nos mostraram, que a restauração da memória foi muito beneficiada com essas combinações didáticas. E o que seria essa restauração da memória? Seria justamente a manutenção da aprendizagem que o aluno tivesse em certo período de tempo. Vamos colocar assim, o aluno que hoje aprende a tabuada, ele pudesse, com o trabalho em equipe, reforçar essa aprendizagem. Através do jogo, reforçar ainda mais essa aprendizagem. Através da pesquisa, ele reforçar ainda mais essa aprendizagem em tabuada. Então, em diferentes formas, dentro de um período de tempo ali, o aluno ia reforçando essa aprendizagem, essa mesma aprendizagem, esse mesmo conteúdo. Em terceiro tópico, o planejamento didático diverso. Ou seja, o professor teve a oportunidade de ver e comprovar que a adoção de diferentes formas de dar a aula, de conduzir a aula, com diferentes recursos, se for possível, em diferentes ambientes, ele pode contribuir para mais avanço na aprendizagem do aluno. Ele pode contribuir ainda mais na atividade de ensino que ele propõe ali. E, por fim, essas fórmulas didáticas, elas impactaram fortemente na promoção de uma aprendizagem significativa. Na área pedagógica, a aprendizagem significativa ela é classificada de forma sintética, de forma resumida, como aquela aprendizagem que o aluno é capaz de associar o conteúdo que ele aprende em sala de aula para algum fim na sua realidade, para algum fim fora dos muros da escola, não é? Ou seja, aquela aprendizagem escolar que faz com que ele desenvolva a capacidade de planejamento, prever, traçar estratégias em que irão impactar a vida desse aluno mais tarde, na vida adulta, né, na vida profissional, né, e dos demais segmentos educacionais que ele for seguir. Pode falar, Daniel. Duas observações, Francisco, que são interessantes aqui nessas contribuições, são relativas a, primeiro, a gente está falando de experiências sem qualquer custo financeiro, então, usando os recursos que estão disponíveis na escola pública de uma cidade de 40 mil habitantes, numa escola de bairro, em escolas de bairro, e a gente tem um outro ponto nessa apresentação que está no item 3, que é um ponto que eu acho importante ressaltar. O professor precisa estar o tempo todo atento a dois aspectos. Ele precisa observar dois aspectos do aluno.
O primeiro aspecto é em relação à recuperação de memória. Associar um conceito a outro, uma experiência a um conceito e realizar essa memorização de modo mais adequado. Outro aspecto que vai interferir diretamente nesta memorização, que posteriormente vai chegar a uma aprendizagem alterando o comportamento desse aluno, é a atenção. Se esse aluno tem alguns indícios de que está desatento, talvez seja mais interessante gerar uma dinâmica de, entre aspas, brincadeira na aula, do que continuar com aquele conteúdo, com aquele assunto mais maçante, mais teórico, porque, afinal de contas, a absorção desse conteúdo já não é com tanta qualidade quanto se precisa que seja nessa explicação e nessa abordagem. Então, manter esse aluno motivado com uma boa memória, uma boa lembrança daquilo que está sendo apresentado, revisando o que foi dito na aula passada, no mês passado, na semana passada, e conectando os assuntos, faz com que esse aluno tenha, de fato, uma aprendizagem mais significativa. E, claro, a combinação de métodos didáticos vai favorecer esse ambiente todo, porque para que vocês que estão acompanhando o vídeo, essa apresentação nossa, entenda, quando você para assistindo a uma entrevista, se essa entrevista fica apenas com as duas pessoas conversando, o que vocês vão perceber é que gera uma sonolência. É exatamente por isso que as entrevistas envolvem, em determinados momentos, a apresentação de um vídeo, a apresentação de uma outra imagem, a mudança de câmera para a plateia, ou alguém fazendo intervenções. É exatamente para manter o público atento, porque estando atento, ele consegue absorver melhor aquilo que está sendo discutido e aquilo que está sendo apresentado ali. Isso. E como o Daniel ressaltou, né, a atenção ele é um mecanismo natural da cognição em que o indivíduo é capaz de selecionar certos estímulos que sejam interessantes para aquele momento e ignorar os demais. Então, quando o Daniel fala que nos momentos de entrevistas, por exemplo, são usados diferentes recursos, às vezes, para quebrar aquela linha só de diálogo, é justamente para chamar de novo a atenção, né, da pessoa para aquilo que está sendo falado ou mostrado para ela ali, a proposta. Porque, sendo um mecanismo neural natural, né, e que impacta fortemente para a aprendizagem, não só para a aprendizagem, mas no momento em que o ser humano está ali, eu não digo o ser humano, o organismo está ali dentro de um certo ambiente e recebendo vários estímulos ao redor, é importante, então, como o Daniel falou, estratégias em que tragam de novo a atenção dessa pessoa para aquilo que está sendo proposto ali. Chamar a atenção dela para aquilo que está sendo proposto ali. Então, nessa pesquisa, através desses pontos, indícios, resultados que foram levantados e foram descritos no texto final dessa pesquisa, nós podemos também gerar trabalhos diversos. Eu até conversei com o Daniel antes da gente entrar ao vivo agora, de que eu não cheguei a colocar todos, porque a lista realmente foi extensa. E quando a gente parou para observar essa lista, eu, junto com o Daniel, me surpreendi. Falei assim, nossa, né, quanto resultado gerou, quanta contribuição esse trabalho ele pôde oferecer para uma comunidade acadêmica, científica e escolar, sobretudo escolar, né? A comunidade acadêmica real, cotidiana, que ali sofre com as limitações de infraestrutura, sofre com as limitações, das vezes, da falta mesmo de uma formação deficitária que não atende para certas situações que o professor passa todos os dias e que a partir dali surgem as dificuldades, surgem as frustrações, surgem os problemas diversos em que o professor passa em sala de aula.
Então, nesses artigos, nesses capítulos, nesses congressos que foram apresentados trabalhos, resumos, enfim, foram vários tipos de documentos produzidos, nós podemos levar, então, principalmente ao professor, de que ali, dentro do universo, mesmo que limitado, em que ele está inserido, ele pode fazer uma diferença. Ele pode contribuir para um avanço de uma aprendizagem melhor, para o avanço de um ensino melhor, para um avanço de todo o processo em que o aluno passa um ano todo ali letivo, né? E, principalmente, ele vê que é possível que esse ambiente não seja apenas padronizado, aquela coisa engessada, mas ele pode usar os recursos que estão ali disponíveis a ele, ou que ele buscar, ou que ele planejar usar, fazer com que o ensino seja uma atividade diferencial para ele e para o aluno. Então, assim, impactando a aprendizagem, né, do indivíduo que está dentro da sala de aula. Uma coisa que vocês vão perceber é que, primeiro, nem todos os trabalhos levam necessariamente o meu nome, nem todos os trabalhos são submetidos a uma área. Pelo contrário, a gente tem trabalhos em diversas áreas, em diversas abordagens diferentes. E um outro aspecto é que a gente vai gravar separadamente análises de alguns desses textos para que vocês que não são do meio acadêmico se beneficiem com os nossos resultados e com os trabalhos que a gente faz. Porque, afinal de contas, a normatização que existe na academia é algo que a gente, para que seja conquistado pelo Francisco o título de mestre em ensino, precisa obedecer. E para a gente crescer na profissão, continuar atuando como professor, como pesquisador, a gente precisa seguir essas normas. No entanto, como vocês puderam ver no relato do trabalho do mestrado do Francisco, ele é possível extrair uma grande quantidade de informações aplicadas ao dia a dia de cada um dos professores. Da mesma forma que alguns trabalhos que a gente vai apresentar daqui a pouco. Um outro grupo de trabalhos que a gente colocou aqui está relacionado à parte interdisciplinar, jogos e também produções em diferentes níveis de complexidade, diferentes níveis de profundidade. A gente está mostrando aqui desde trabalhos publicados em uma revista da comunicação, em eventos internacionais, em eventos de diferentes áreas, mas também trabalhos menores, porque o nosso objetivo para cada um dos trabalhos é diferente. A gente não apenas envia o trabalho para determinado veículo, esperando pontuação ou melhor aceitação pelos pares ou na comunidade acadêmica. Na verdade, a gente, por vezes, quer ter uma avaliação e um retorno da comunidade da comunicação, da comunidade dos jogos, da comunidade da educação, comunidade da área de física, da comunidade da área de matemática. Então, os nossos trabalhos eles têm objetivos pontuais, e esses objetivos pontuais são interessantes porque, por vezes, o meio acadêmico vai nos possibilitar, através da submissão de um trabalho, ter um feedback de pesquisadores e professores com altíssima relevância nacional e internacional, sem custo algum, simplesmente porque a gente produziu um texto e enviou esse texto para uma revista ou para um congresso. Aqui no final, mais alguns outros trabalhos que destacam um dos trabalhos que eu acho interessante, Francisco, destacar, na verdade, duas experiências que eu acho interessante destacar. A primeira delas é o prêmio de melhor trabalho que você recebeu no nosso evento de 2016. O que ocorre é, em 2016, como eu disse, o diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Computação esteve em Pádua, assim como um pesquisador PQ, o professor Walter Lima, e um corpo de professores compôs o grupo de avaliadores dos trabalhos que foram submetidos.
Pela primeira vez, um evento custeou toda a parte de apresentação desses trabalhos em banners. Tá? Então, no Tech Encontro de 2016, a gente previu, no pedido junto à CAPES, a publicação, a produção gráfica de todos os banners. Os trabalhos foram submetidos, uma comissão científica bastante diversa avaliou esses trabalhos e uma nota, uma avaliação foi muito diferente das demais. Por quê? Mesmo tendo professores da área de ciências, professores da área de computação, professores de outras áreas do conhecimento, o trabalho que foi elaborado pelo Francisco foi avaliado com nota máxima por todos eles. Isso fez com que eu procurasse a comissão científica e perguntasse a eles a respeito dessa premiação. E esse trabalho, Francisco, depois que eles concordaram, esse trabalho foi premiado, e esse trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dele, porque é algo muito curioso e muito interessante. É aquele que você fez com os CDs. Então, esse trabalho, eu lembro que na época ele foi planejado e foi produzido na época da graduação ainda, né? Que foi na disciplina da Informática Educativa 1, se eu não me engano, é isso mesmo, né, Daniel? Acho que foi na 1, né? Informática e Sociedade. Informática e Sociedade, isso. Em que foi proposta pelo Daniel, então professor, né, da disciplina, que alunos pudessem, a partir de materiais descartados, lixo eletrônico, né, propor uma aplicabilidade lúdica para esses recursos. Um jogo, um brinquedo, algo que pudesse contribuir para uma aprendizagem do aluno em sala de aula. Então, através de algumas pesquisas, de alguns levantamentos, eu bolei a ideia de organizar um jogo em que ele funcionava da seguinte forma: foram utilizados CDs antigos, né, arranhados, quebrados, e a partir desses CDs eu criei peças. Vocês podem imaginar agora peça de dominó, né? Foram criadas peças semelhantes a dominó, em que pontos foram desenhados na superfície desses CDs, e um aluno, conforme ele fosse jogando, fosse manipulando essas peças, ele ia realizando diferentes operações básicas: adição, subtração, multiplicação. Eu não lembro agora se tinha divisão. Tinha divisão, Daniel? Tinha também. Tinha divisão, né? Tinha a operação de divisão também. Eram peças que eram divididas em duas categorias. Eram peças numéricas, em que certa quantidade de círculos eram desenhados nessas peças e que representavam um número, um algarismo, e as outras 4 peças com as operações. Com as operações matemáticas ali. E todas viradas de cabeça para baixo, o aluno virava duas peças do lado dos números e uma peça do lado oposto, que era das operações matemáticas. Então, a partir dos números que ele virasse, por exemplo, ele vira 1 e o 2, e ele vira a peça de vezes na outra peça, então, naquele momento ali, em tempo real, ele era desafiado a usar de sua memória, raciocínio, concentração, para calcular, fazer aquela conta. 2 vezes 1 ou 1 vezes 2, e assim com todos os demais números naturais, né? Tem uma passagem interessante, Francisco, que em 2017 a gente teve o nosso primeiro dia Tech numa ONG em Tanguá, e foi uma van com diversos alunos, professores para essa ONG. E em determinado momento lá na ONG a gente ficou bastante surpreso quando um jovenzinho, uma criança, se debruçou num murinho, com exatamente os CDs, com os números e as operações, e ele ficava brincando sozinho de virar os CDs, virar a operação e falar o resultado. Voltava. Virava novamente os CDs, virava a operação e falava o resultado. Isso é um exemplo de algo muito simples, muito fácil de ser replicado em qualquer contexto, e que uma criança se identificou, teve um interesse muito grande e se dedicou
a brincar, na verdade, praticando algo que é de extrema relevância e de extremo interesse. Uma outra passagem, Francisco, aconteceu também ainda durante seu curso de graduação, que foi a experiência com a montagem de quebra-cabeças. Eu assumo, quando eu chego em 2015 a Pádua, eu assumo disciplinas que vão de informática educativa 1 e informática educativa 3, que é mais voltada ao desenvolvimento de jogos, também informática e sociedade, onde, dentre outros diversos assuntos, eu trato de desenvolvimento de recurso didático usando reuso de materiais, lixo eletrônico e aspectos desse tipo, e também uma disciplina na área de gestão. E para trabalhar com essa disciplina na área de gestão, uma das dinâmicas que foi proposta era de montagem de quebra-cabeça. E essa dinâmica foi muito curiosa, porque eu tenho diversos quebra-cabeças. Em 2016, a gente comprou muitos por causa do Tech Encontro, material esse, inclusive, que está disponível para a gente poder emprestar para aqueles que tenham interesse em levar para as escolas. E aí a gente fez a dinâmica na sala de aula, contextualizada com o conteúdo que estava sendo tratado, e tinham lá 3 mesas, cada uma com um quebra-cabeça, e o que foi proposto aos alunos era a divisão em 2 grupos. Quem montasse 2 quebra-cabeças primeiro levava a nota integral, e se todo mundo montasse os 3 quebra-cabeças, eles recebiam uma avaliação um pouco abaixo, para verificar como que eles escolheriam essa divisão colaborativa. Qual foi a sua visão sobre essa dinâmica? Lembrando que essa dinâmica teve ainda uma característica peculiar, que foi a presença de alunos com algumas dificuldades cognitivas, algumas características cognitivas relevantes. E, no final das contas, ela foi uma dinâmica muito interessante, todo mundo participou, gostou pra caramba, e no final o resultado foi muito legal. Isso. Então, Daniel, o que eu posso dizer sobre essa experiência, na época, então, em que ela foi um diferencial, principalmente para a região, porque eu acabei não falando, né, mas eu sou de Pádua, né, nascido, criado, atualmente vivo, trabalho em Pádua, e quando o Daniel propõe essa experiência com quebra-cabeça, sendo levados a escolas, alunos participando de dinâmicas com quebra-cabeças, foi um diferencial porque professores da região, pelos quais já conheci, já trabalhei, já conversei, eles muitas das vezes quase não, às vezes por uma limitação de recursos, pela falta de tempo, a falta de conhecimento, eles não utilizavam recursos alternativos em sala de aula. E muitos deles reclamavam, inclusive, da indisciplina, da inquietude de alunos em sala de aula, né? De não conseguir prender a atenção do aluno, de não conseguir colocar a criança, o aluno ali sentado, às vezes prestando atenção ou fazendo a tarefa que o professor propôs ali à classe. Então, quando essa dinâmica chega, e isso foi o que me chamou mais a atenção, quando essa dinâmica de quebra-cabeça chega dentro da sala de aula, ela foi algo que impactou fortemente, principalmente no comportamento da criança. Porque antes o aluno que era retraído, o aluno que não falava, o aluno que não conversava com ninguém, o aluno que se isolava, você se aproximava do aluno e você via que era extremamente tímido, tinha muita dificuldade para se expressar. O aluno que, muitas vezes, é um problema real, o aluno que sofria bullying dos demais em sala de aula, era excluído, porque às vezes aprendia mais devagar, ou tinha outras preferências dos demais alunos que estavam em sala de aula, né? Tinha um estilo diferente dos demais em sala de aula. Como o Daniel ressaltou, alunos que, inclusive, tinham já o diagnóstico, né, de alguma limitação visual, auditiva. Eu cheguei a conhecer alunos também que tinham alguma limitação auditiva. Como eu falei no início do vídeo, também conheci alunos com problemas de fala, né?
gagueira, afasia até, né? E quando o quebra-cabeça chega, ele consegue moldar o comportamento de todos esses alunos. Ele consegue transformar, ele traz o aluno tímido a conversar com os demais colegas enquanto estava montando, enquanto estava ali brincando com os quebra-cabeças. Ele faz do aluno que não parava quieto ficar sentado, concentrado naquilo que estava fazendo. Concentrado ali no quebra-cabeça, na atividade que estava sendo proposta. O aluno... o resultado da experiência de gamificação, né? Em diversas escolas, em diversos colégios, a gente teve movimento de professores, de gestores, de profissionais que trabalham nas escolas, indo para a sala onde a gente estava aplicando os quebra-cabeças e tentando entender a situação, por exemplo, de alunos que não param tanto quieto assim, em função da idade, em função da questão mesmo familiar, talvez. Sim. E na dinâmica, eles ali dedicados e interagindo e participando, inclusive com alguns resultados bastante surpreendentes, como a experiência grande que a gente fez em Pirapitinga, com a equipe de Pirapitinga da escola pública ganhando numa das categorias que essa, entre aspas, competição era tentar montar os quebra-cabeças em menor tempo, e uma das equipes de escola pública ganhou em uma das categorias, o que é muito, muito interessante. Não só em uma, teve várias categorias que foram ganhas pela escola pública. Uma outra passagem de quebra-cabeças que eu acho interessante foi na dinâmica que a gente fez dentro da disciplina de gestão, quando, logo depois da dinâmica, o Francisco diz: Daniel, não gosto de quebra-cabeça, mas gostei de participar da aula que envolveu o quebra-cabeça. Então, para vocês que são professores, que são profissionais da educação e estão assistindo esse vídeo, perceberem o quanto é interessante você contextualizar uma atividade, um recurso didático, e depois você ter um feedback de um aluno que não gosta do recurso didático isoladamente, mas entender o contexto que foi gerado. E a gente está falando de um recurso didático que é feito de papelão, com um baixo custo, reaproveitável, que pode ser adaptável para outras realidades. Então, pode ser cortada uma placa de papelão e ser feito um quebra-cabeça, dependendo da idade, dependendo da disciplina, isso pode ser encaixado perfeitamente. E a gente está falando de resultados tanto surpreendentes com crianças, quanto no caso específico do Francisco, desse relato que eu trouxe do Francisco, a gente está falando de último período de um curso superior. Para que percebam a diferença de faixa etária, de realidade, mas o resultado sendo o mesmo em relação ao comportamento individual, ao comportamento cognitivo diante de um recurso didático encaixado e uma atividade feita. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas das publicações, Francisco. Bora lá. Então, a primeira aí, que vocês podem ver na tela, né, foi uma publicação do ano passado, no evento do SB Games, né, em que ele traz o título A Gamificação e Jogos Aplicados à Alfabetização, Experiências e Contribuições do Estímulo Cognitivo. Então, a ideia desse trabalho, que está posto aí em relato, né, ele foi pegar os dados extraídos das experiências com a gamificação no espaço escolar, analisar esses dados e ver quais foram os pontos cognitivos em que, principalmente, essa metodologia de ensino, a gamificação, contribuiu para o avanço da aprendizagem do aluno na alfabetização. Então, nesse trabalho, eu trato do uso da gamificação para aperfeiçoar ou melhorar o desempenho do aluno que está ali aprendendo a ler, a escrever, aprendendo o início das operações matemáticas, da adição, da subtração. Então, através de dinâmicas que envolviam competição entre si, trabalho em equipe, cumprimento de tarefas que foram colocadas através de desafios e que foram bolados e aplicados aos alunos, os resultados desse trabalho que foram gerando ao longo do tempo evidenciaram que os alunos
em testes aplicados de professores, e até mesmo que os professores puderam ver, puderam observar nas suas experiências cotidianas, é de que os alunos estavam lendo melhor, estavam escrevendo mais palavras do que antes dessa experiência, e inclusive desenvolvendo cálculos básicos muito mais rápido. Até mesmo alunos que às vezes não conseguiam calcular de cabeça já estavam fazendo contas de cabeça, né? Assim, de forma momentânea, de forma instantânea, dependendo da atividade que estava ali sendo proposta. Então, esse trabalho traz de uma riqueza em que não apenas a gamificação foi analisada nesse artigo como estudo de caso, né? Mas como um método de ensino, dependendo de onde ele é colocado, o recurso que o professor está usando ali e a postura do professor que está adotando, como a aprendizagem, vamos colocar assim, curricular, disciplinar, ela ganha um avanço, ela ganha um salto dentro do contexto escolar, contribuindo muito, né, para o ensino que é feito ali. Vou aproveitar esse primeiro artigo que a gente está trazendo como exemplo para dar uma sugestão a todos vocês que não são do meio acadêmico e querem se beneficiar de trabalhos que foram publicados no meio acadêmico. Quando vocês pegam um texto como esse, que foi publicado no maior evento de jogos do Brasil, e vocês querem verificar se esse trabalho traz algum proveito para vocês, claro, primeiro uma análise do título e uma tentativa de entendimento do resumo é indicada, é apropriada, mas principalmente uma leitura mais cuidadosa da apresentação, da experiência e dos resultados que foram obtidos. Certamente essa discussão vai ser interessante para que vocês consigam identificar se aquele artigo é interessante para o seu contexto, para a sua realidade, se você tem habilidades suficientes para adaptar, ou se você, por exemplo, pode entrar em contato com a gente e pedir a gente para poder te ajudar nessa abordagem, porque a gente está à completa disposição para apoiar. Então, vai ter uma série de outras sessões e capítulos em todos os trabalhos acadêmicos e científicos, mas eles são principalmente de fundamentação teórica, de contextualizar esse trabalho, mas de aplicação direta para o seu dia a dia estão as contribuições do trabalho e a experiência que foi realizada. Certamente, na maior parte dos trabalhos que a gente faz no âmbito do Grupo Tec, vocês conseguem se beneficiar do que a gente apresenta e do que a gente já produziu. Com certeza. Esse trabalho ele foi um dos 3, na verdade, que foram apresentados no encontro sobre neurociências na educação inclusiva, na Unicamp, né, em São Paulo. O tema desse trabalho, como vocês podem ver, né, jogos de estimulação cognitiva e aprendizagem matemática, é fazer dos jogos, ou melhor, mostrar que o jogo ele é um recurso poderoso sobre atributos cognitivos que ajudam e muito na aprendizagem, sobretudo a aprendizagem lógica, né? A aprendizagem que é dita das disciplinas que são conhecidas como lineares, né? Cálculos, lógica, resolução de problemas. Então, a matemática foi selecionada para esse trabalho, que também é proveniente das experiências que foram feitas na época da pesquisa do mestrado, em que foi posto, então, que através da prática da estimulação cognitiva pelo jogo, o aluno era capaz de aguçar a sua concentração, a sua memória, a sua atenção ali momentânea para aquele momento de aprendizagem, para que ele assimilasse aquela informação melhor. Então, essa experiência ela relata o seguinte: foram feitos jogos em que alunos participaram, alunos jogaram antes que o professor desse a aula em si. Então, o professor, a gente pegou 1 hora, se não me engano agora, acho que foi isso, 1 horinha de cada aula na época que foram feitas essas pesquisas. A gente aplicou esses jogos, foram diversos tipos, né? Jogos lúdicos, jogos estratégicos, jogos com tabuleiro, jogos com cartas, uma infinidade de tipos.
E os alunos ali jogando aguçaram a sua atenção, motivação, concentração. E depois que os alunos, saindo dessas dinâmicas de jogos, depois que eles foram ali imersos na experiência da aula em si, na aula que o professor preparou para o dia, trabalhando o conteúdo que ele planejou para o dia, o professor notou que esses alunos estavam tendo uma memorização mais avançada, uma atenção mais concentrada naquilo que estava falando e uma motivação maior para participar. Eles notaram que o aluno estava interessado em discutir aquilo que o professor estava falando. Que o aluno queria, por exemplo, e se não fosse dessa maneira, se a gente pudesse fazer desse jeito? Ou se a gente pudesse fazer daquele jeito? O aluno começou a propor diferentes soluções para um problema que era colocado em sala de aula. Então, o jogo, a gente demonstrou por uma comunidade, por um ambiente real, escolar, que o jogo ele não é um recurso, que muitas das vezes, dependendo do recurso, o professor encara aquilo como algo distante, né? A minha escola não tem isso, não tem aquilo, ou não posso comprar isso ou aquilo para aplicar para os alunos. Entendo que, assim como o Daniel falou, foram jogos extremamente simples, jogos feitos assim de papelão, jogos que você encontra em 99, jogos que o professor pode fazer em casa. Muitos desses jogos, muitas dessas experiências, fui eu que planejei, fui eu que construí elas. Pegou recursos ali, né, que também, com muita limitação, consegui esses recursos, sintetizei esses jogos, sintetizei esses mecanismos, esses recursos que eu levei para a sala de aula e apliquei aos alunos. Então, a partir desses objetos simples, foram capazes de aguçar a cognição do aluno. Né, Daniel? Uma possibilidade que o professor também tem é pedir os próprios colegas professores, pedir na família algum dos primos ou dos parentes que tem algum jogo, ou mesmo um grupo de alunos. Em todas as salas tem alunos que gostam muito de jogar, e esses alunos têm os seus próprios jogos. Basta que o professor analise adequadamente cada um desses recursos e verifique se esse recurso pode ser encaixado no seu contexto de aula, porque certamente essa pesquisa demonstra que os jogos usados até antes do início da aula também favorecem o maior engajamento dos alunos num assunto que é de difícil aceitação e tem bastante rejeição, inclusive. E vale ressaltar também, né, que um outro resultado interessante foi que uma disciplina que todo mundo sabe que reprova muito é a matemática, no âmbito escolar, né? E nessas turmas em que eu fui levar essas experiências didáticas, antes a equipe estabeleceu uma pesquisa prévia. A gente queria entender qual é a realidade do aluno, assim como eu disse no início, e para ver qual era o desempenho, que desempenho os alunos tinham nessas disciplinas, né? Matemática, língua portuguesa. Eu queria entender qual era o nível de aprendizagem desses alunos que, a princípio, era demonstrado em atividades de avaliação, né? Testes, avaliações, né? Que eram demonstrados ali pelos resultados deles. Então, a gente reparou que durante e depois dessas experiências com jogos, esses alunos começaram a alcançar índices cada vez melhores de aprovação nessas disciplinas. Eles aprendiam e em avaliações, testes, trabalhos que eram avaliados pelo professor, os professores ressaltaram que os alunos que antes eram taxados de que não aprendia, tinha dificuldade ou não estava interessado no conteúdo em si, eles começaram a ter desempenhos melhores. Então, nesse próximo tema aí, que foi discutido no segundo trabalho que foi submetido a esse evento, aprendizagem e motivação, diretrizes para melhor aproveitamento didático, esse trabalho a gente investigou, então, naqueles 4 pontos em que a gente colocou no slide que a gente passou, da restauração da memória, do melhor aproveitamento dos recursos didáticos, né, da aprendizagem significativa, a gente descreveu melhor esses 4 tópicos em que foram identificados nessas experiências e colocou nesse trabalho. E, sobretudo, a gente destacou a motivação.
o quanto essas combinações que foram feitas contribuíram para a motivação do aluno em sala de aula. Não só por uma questão da motivação de que ele estava jogando, ele estava brincando, ele estava interagindo com o aluno, claro, isso é importante. E sim, foi isso que foi decisivo para a manutenção da motivação do aluno em sala de aula. Mas ele começou a estar interessado também pelo que o professor estava colocando ali para ele. Por exemplo, na aprendizagem de língua portuguesa, o aluno estava interessado em aprender mais especificamente sobre sílabas, verbos, concordância, né, adjetivos, tópicos, né, específicos da aprendizagem disciplinar. Em matemática, o aluno estava mais interessado em aprender sobre conjuntos, sobre operações matemáticas em si, queriam que o professor aplicasse mais problemas para eles resolverem, e que antes eles ficavam, eu posso colocar que eles não eram motivados para essas coisas, né? Eles falavam, é chato, não sei o que é isso, eu já cansei disso, de novo, professor. E quando a gente leva essas abordagens para dentro de sala de aula, de combinar abordagens, métodos, diferentes posturas que o professor pudesse adotar, esses alunos começaram a encarar completamente diferente esses conteúdos que estavam no seu currículo ali, né? Que eles precisavam aprender para cumprir do currículo mínimo, né? Que é dito na escola. E uma outra questão relacionada a esse evento, que é um evento organizado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é que em 2019 a gente tem diversos trabalhos publicados lá em diferentes áreas, porque a gente fez uma excursão, né? A gente foi uma aventura e tanto juntar um carro em Santo Antônio de Pádua e a gente ir para Campinas, e a gente, na ocasião, recebeu uma menção honrosa de um dos trabalhos. Bem lembrado. Que foi bem interessante. Então, a gente tem no histórico de avaliação pela equipe médica, por todos os médicos que trabalham lá na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que estão envolvidos com esse encontro sobre neurociências na educação inclusiva, além de diversas produções em formatos diferentes, como capítulo de livro, como trabalhos resumidos, resumos expandidos e coisas desse tipo. A gente também tem oferecimento de oficinas, oferecimento de diversas atividades, e isso para a gente é muito gratificante. Esse trabalho é algo que me salta muito aos olhos e demonstra a carência de uma área, porque esse trabalho a respeito de língua portuguesa, ele é uma reflexão sobre um trabalho previamente publicado, quando a gente pegou diversos jogos digitais e relatou eles num congresso de filologia e linguagem. Esse trabalho foi tão bem aceito que foi convidado para que fosse ministrado como minicurso, e muito pouco tempo depois, coisa de um ano e meio depois, a versão digital desse texto estava com mais de 1.000 leitores numa rede acadêmica, numa rede de pesquisa. Isso demonstra um interesse muito grande e a carência muito grande de uma área. Lembrando que a maior parte dos trabalhos que a gente faz tem alguma parceria. Nesse caso, uma parceria que aconteceu com diversos trabalhos é do Diego, que é um amigo nosso aqui de Miracema, que é outro colaborador do TEC, que tem dentre as suas formações a fonoaudiologia e foi, inclusive, palestrante no TEC Encontro em 2017. Só ressaltando um ponto, Daniel, o gratificante justamente em cada trabalho que a gente produz, em cada pesquisa que o TEC ele planeja e aplica, o gás que a gente tem é saber que a gente está impactando justamente a área do ensino, a área da educação. E mais do que isso, ajudando, né, o professor a enxergar de que tem solução, de que tem jeito, de que é possível fazer uma educação melhor, de que é possível avançar com todas as dificuldades que o docente, que todo mundo conhece, passa no Brasil. É possível que
das pequenas iniciativas que ele possa tomar dentro daquele ambiente de sala de aula, ele pode mudar a vida de muitos alunos ali. Ele pode mudar a perspectiva de muito aluno que está ali dentro, né? Então, nesse terceiro trabalho, que foi submetido a esse congresso, jogos como recurso de estimulação cognitiva para a aprendizagem da língua portuguesa. Então, assim como o Daniel ressaltou, há uma demanda muito grande em que a gente percebeu de procura de professores em que buscam alternativas, recursos, formas diferentes de ensinar a linguagem, de ensinar a língua em sala de aula. Porque, comumente, a gente sabe que a língua portuguesa, ela é ministrada, ela é ensinada, ela é passada ao aluno em sala de aula, no primeiro ponto que a gente discutiu, muito dentro da metodologia expositiva, né? É o professor falando e, às vezes, o aluno apenas reproduzindo aquilo que o professor está passando e que, muitas das vezes, o aluno não tem a oportunidade, seja em sala de aula, às vezes tem oportunidade fora da sala de aula, pelas tarefas que são passadas para casa, né, dita extras curriculares. Mas em sala de aula ele não tem a oportunidade de aplicar aquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele está conhecendo. Então, quando essas oportunidades acontecem, elas em geral são de repetição ou de combinação em contextos diferentes, seja escrevendo, seja falando. Mas a dinâmica de utilização de duplas, trios, grupos, atividades unificadas, uso de recursos digitais, uso de recursos didáticos diferentes, de fato, é uma área que tem bastante carência, né? Isso. Eu destaco, dentro das experiências que foram relatadas dentro dessa pesquisa, eu destaco duas que foram muito interessantes na época que a gente fez essa pesquisa. A primeira foi um jogo em que, na mesma dinâmica, todo mundo conhece o jogo da memória, em que ele foi adaptado para o ensino de português. Então, como é que funcionou esse jogo? Eu construí peças em que, nesse jogo, eram colocadas não só imagens, mas também embaixo de cada imagem, cada ilustração, palavras escritas. Então, na mesma dinâmica do jogo da memória, em que o aluno tentava ali procurar os pares e fazer pontuação em cima das demais equipes ou grupos que ele estava competindo ali, alunos que antes, professores me diziam que não sabia ler até, às vezes passava dia que não sabia ler tal palavra, eles começaram a, ter um princípio de pronúncia ali, a começar a falar aquela palavra quando eles lembravam da imagem. Por exemplo, eles viam uma ilustração de um garoto, de uma menina correndo. Eles lembravam da imagem, o aluno começava, a balbuciar, correr, sendo que ele às vezes não conseguia falar a palavra, né? Então ele começou a ler e ser capaz de pronunciar aquela palavra. Não só uma palavra curta, como correr, mas às vezes palavras mais extensas, né? Então, foi uma experiência muito interessante que a gente pôde perceber o quanto a memória associativa, sendo trabalhada ali por imagens, ela é fortemente impactante para a aprendizagem da linguagem. E o outro ponto também que a gente percebeu nessas experiências foi que outra dinâmica que a gente pode achar em revistas de passatempo, em bancas de jornal, bancas de revista. Eu organizei uma espécie de caça-palavras gigante. Eu peguei folhas de cartolina, 6 ou 8, alguma coisa assim, não lembro mais, e fiz uma espécie de caça-palavras enorme, muito grande. Foram 2. E eu dividi essas turmas em 2 equipes, 2 grupos. E dentro de um período de tempo, na verdade foram vários caça-palavras, né? Então, dentro de um certo período de tempo, os alunos tinham o objetivo de procurar todas as palavras listadas que estavam ali. Então, o aluno que tinha dificuldade em leitura e, às vezes, que não sabia ler ainda, a gente percebia que, pelo trabalho de equipe, o aluno que sabia ler estava ensinando o outro aluno a ler, né? Essa palavra aqui, por exemplo, a palavra dormir,
está ali. Então, um aluno que sabia que já tinha um certo grau de leitura, estava ensinando aquele que, às vezes, tinha o mínimo de capacidade de leitura ainda. E esse aluno tinha um mínimo de leitura, pelo trabalho em equipe com outro aluno, ele começou a ler. Ele começou a pronunciar essas palavrinhas. E a partir daí, daquele momento em que quebrou aquele padrão de sala de aula, de escutar o professor, em que ele ali, junto com os colegas, no chão, os quebra-cabeças ali no chão, e ele em cima da folha procurando a palavra, tocando o papel, usando o dedinho, né, para formar a palavra para onde ele tinha que circular, ele estava conseguindo assimilar e memorizar a formação daquela palavra e conseguir ler aquela palavra. Então, eu considero essas experiências fortemente impactantes e que elas demonstraram que o jogo, ele capacita muito a carga cognitiva que é empregada naquela tarefa ali para ler, para escrever, para aprender algo ali que o aluno está se deparando, está vendo e está lendo, né? Perfeito, perfeito. Bom, como cada um de vocês pode perceber, existe, de um lado, um conjunto de experiências que vai favorecer a aprendizagem dos alunos e que vocês, como professores, podem se inspirar nas experiências e aplicar no dia a dia de vocês e adaptar para o dia a dia de vocês, mas também existe uma sistematização dessas experiências e um uso de norma da academia, de norma científica, para relatar essas experiências e para documentar isso. Então, as duas frentes de trabalho são muito interessantes e interessam a nós do Grupo TEC. Tanto que vocês, estudantes, professores, futuros professores, se inspirem nas nossas experiências para melhorar o dia a dia de vocês, claro que adaptando à realidade que vocês vivem no dia a dia, mas também que vocês possam sistematizar, documentar as experiências que vocês realizam, porque certamente outros professores vão se beneficiar, outros alunos vão se beneficiar e, quem sabe, vocês conseguem fazer um curso de mestrado em ensino ou um mestrado em educação, alguma atividade formativa na área de pós-graduação, numa área, em algo que envolva recurso didático, metodologias didáticas, dinâmicas didáticas. Francisco, para a gente poder terminar, como é que está a sua vida depois do mestrado que você defendeu em 2019? Bom, atualmente eu trabalho na área, no ramo da computação mesmo, né? Na minha área de graduação. Por enquanto, eu continuo contribuindo com o TEC, né? Se Deus me permitir, muito mais, muitos anos ainda pela frente, né? Eu atuo dentro do TEC na área da produção textual, né? Na produção de papers, que a gente continua submetendo ainda, pesquisando, analisando, fazendo levantamento de dados, de pesquisas, né? Eu trabalho atualmente com o ramo do design gráfico, sou design gráfico, né? Trabalho como autônomo e, ao mesmo tempo, eu também estou estudando e me preparando para futuramente ingressar no doutorado, né? Nas instituições que estão oferecendo na área da educação, na área de ensino, eu sigo nesse processo de produção de pré-projetos, de pesquisas, sintetizando pesquisas e fazendo a submissão, né? Procurando ingressar, porque eu falo para o Daniel que o meu objetivo final, o que eu desejo, o que eu quero, realmente é a carreira acadêmica, né? Contribuir para as vidas das pessoas pelo ensino, pela docência, né? Então, eu estou buscando isso, estou aprendendo mais, conhecendo mais, buscando um aperfeiçoamento melhor para, se Deus quiser, conseguir cumprir esse objetivo que eu tenho, né? Então, é isso. Após o mestrado, ganhei uma outra perspectiva da educação, do ensino, em que eu trago, inclusive, para a minha vida pessoal,
também, né, através da minha vida profissional, através dos trabalhos, e foi uma experiência que foi um divisor de águas, né, na minha vida. Foi o que definiu realmente a minha vocação, né, a vocação que eu sinto, que é para ajudar as pessoas pelo ensino, pela docência. Né? Eu digo que o TEC propiciou que a gente pudesse realizar algumas coisas que são nossa missão de vida, né? E que o nosso objetivo Exatamente. é alcançar e ajudar cada vez mais pessoas através das nossas ações, através das contribuições que a gente consegue levar aos professores e aos profissionais da educação. Francisco, para a gente poder concluir, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e obrigado por ser um dos membros fundadores do TEC, ser um membro que mantém ativo, que colabora, que contribui, porque certamente os resultados do TEC são muito grandes. A gente está nesse período de homenagem aos 5 anos, documentando todas as ações que a gente consegue documentar, e é muito gratificante poder identificar que eu pude ser uma ponte através do mestrado em ensino para que você agora almeje um doutorado. E a gente teve um fato muito, muito interessante, que foi o presidente do Neuredu, o idealizador do evento que nos deu o prêmio de melhor trabalho e que nos propiciou 2 menções honrosas com apenas 5 anos de existência. Ele participou por videoconferência em 2018 da sua qualificação. Foi o professor doutor Lilimin, que é professor titular da Faculdade de Medicina da Unicamp. Ele aceitou participar, foi muito gentil, foi muito relevante a participação e a colaboração dele. Infelizmente, a gente não conseguiu, por uma questão burocrática, trazê-lo para estar presencialmente na defesa, e o nosso regimento, à época, previa a obrigatoriedade da presença, o que foi uma pena, e o professor Lee estava em viagem, não conseguiu participar na defesa, mas é um fato extremamente marcante para a gente, e é algo que demonstra que, mesmo estando numa cidade pequena, mesmo estando com recursos limitados, lidando com uma realidade de educação pública diretamente, a gente está buscando excelência, está buscando rigor, está buscando contribuir para a academia e, de fato, submeter os trabalhos, receber alguns nãos, várias reclamações, vários problemas, mas a gente ir contribuindo com o meio da educação e tentar deixar a nossa sementinha, né? É isso, Francisco. Muito obrigado, então. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade de estar realizando, então, essa live com você hoje, gravando esse vídeo, contar um pouco da minha experiência, da minha trajetória dentro do TEC, dentro da universidade, nessa pesquisa, né, de mestrado, e principalmente agradecer também pela oportunidade de continuar contribuindo com o TEC, né, desde o início, né, que realmente eu vi o TEC nascer, conheci você apresentando a ideia inicial do TEC, falei assim, não, vamos fazer sim, vamos fazer acontecer, vamos pegar firme aí para a gente levar a mudança, contribuição real para a educação, e é isso que me motiva e muito a continuar, porque a gente realmente vê que o TEC está fazendo diferença na vida de muita gente, está fazendo a diferença na vida de alunos, de professores, de gestores, né, de pessoas, não só envolvidas com a educação, mas também de outras áreas, né? E isso é o maior prêmio que a gente pode conquistar, né? É maior que a conquista, né? A conquista acadêmica, as menções. Claro que isso é importantíssimo, principalmente para nós acadêmicos, isso vale muito para nós, mas o mais importante na vida de um acadêmico, eu considero a gente de um cientista, né? Cientistas, né? Que lidam com a realidade, que lidam com vidas, né? Com uma área tão importante que é a educação, a gente vê que os nossos resultados eles estão transformando, eles não estão descrevendo uma realidade abstrata, mas estão transformando de forma real a vida das pessoas no contexto do ensino. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer,
né? Espero ter mais oportunidade de fazer esses vídeos com você, discutindo mais temas, discutindo mais trabalhos que o TEC já produziu, futuros trabalhos que estamos planejando aí, né? Já Sim, estamos sim. planejando produzir. A gente não Então, para, né? é isso. Não para nunca. Não tem férias não, pessoal. É isso aí. A nossa ideia é que o caminho para os jovens passa muito seriamente pela educação e a gente tenta deixar a nossa sementinha, deixar as nossas contribuições. Para vocês entenderem um pouco, o TEC até hoje, com apenas 5 anos de existência, distribuiu mais de 30 bolsas, tem 6 mestres concluídos, talvez até a publicação desse vídeo tenha chegado ao 7º mestre concluído, diversos trabalhos de conclusão de curso de graduação, seja de licenciatura em computação, seja da pedagogia, que também tem um trabalho concluído, tem um vídeo que vocês vão conseguir ver durante esse período agora do evento nosso de 5 anos. E se você gostou desse vídeo, considere curtir, se inscreva no canal, procure as nossas redes sociais, @tecgrupo, @ggpadua. Todas as informações em primeira mão a gente sempre coloca no Instagram e no Facebook. E agora a gente está alimentando aqui o YouTube com a documentação de todas as nossas ações e atividades que a gente tem realizado, porque é fundamental que a gente disponibilize esse material para o máximo de pessoas possível. Mais uma vez, Francisco, muito obrigado. Ótima noite e certamente a gente vai gravar outros vídeos conversando especificamente sobre alguns trabalhos que são de alta relevância para os professores, para os estudantes, e é nossa missão ajudar as pessoas e ajudar o meio da educação. Um grande abraço. Com Deus. Abraço, Renato. Com Deus também.